Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Video Wave. Projeção digital controlada pela força do pensamento. Parece coisa de ficção científica, não é mesmo? Mas é realidade única na América Latina. E foi realizada neste domingo, 16, no Instituto Inhotim, na cidade de Brumadinho, aqui pertinho de Belo Horizonte. Organizado pela UFMG e pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, a obra reuniu ciência e arte como forma de buscar novos modelos sociais. Segundo o professor Álvaro Machado Dias, do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da Universidade Federal de São Paulo, coordenador da parte científica do projeto, a façanha é possível a partir do uso de um pequeno aparelho de exames de eletroencefalografia e de um poderoso programa de computador especialmente desenvolvido para este fim. Os sinais neurológicos emitidos pelos participantes controlam uma projeção digital e a trilha sonora. Segundo o professor Álvaro Machado, o projeto tem ainda direção artística de ninguém mais, ninguém menos do que o cineasta Fernando Meirelles e participação do músico Nando Reis, dentre um montão de gente. O lado mais interessante, na verdade, tem muito mais a ver com o caráter social dessa obra. Há uma discussão no campo da arte sobre a relação entre o participante e a obra, né? E há um interesse crescente por experiências ativas e, em geral, elas envolvem coisas muito mecânicas. Por exemplo, a pessoa tem que girar uma manivela ou ela mexe no cenário, etc. e tal. Aqui, a participação ativa vem de dentro, ela é cerebral, ou seja, só com adesão verdadeira do ponto de vista fenomenológico que a coisa acontece de verdade. Se não houver o efeito intencional do engajamento, ela não consegue. A obra, como um todo, surge a partir da atividade das 3 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, a gente precisa de engajamento entre as próprias pessoas para o surgimento da obra. Então, é a primeira instalação que você tem conhecimento, na qual o surgimento envolve, de fato, uma comunhão de base profunda, de base visceral entre os próprios participantes. Veja bem, elas não se comunicam, elas estão usando a eletroencefalografia e cada uma está controlando um parâmetro na tela. Por exemplo, imagina que uma controla quadradinhos, a outra bolinhas e a outra risquinhos. A atividade total enche a tela de quadradinhos, bolinhos e risquinhos. Não é esse o caso, tá? Mas por exemplo, entre elas não há comunicação, mas o efeito total, a gestalt, que é a obra formada, depende da adesão plena das 3. Então, a relação entre elas é indireta, é mediada pela própria obra. Na verdade, é um paradigma que remonta, por exemplo, ao dilema do prisioneiro em teoria dos jogos e outros mais, nos quais se todo mundo cooperar, a coisa acontece, mas se um deixar de cooperar, ela começa a não acontecer e, em geral, as outras pessoas também deixam de cooperar. Essa é a graça da brincadeira. A inovação está na aplicação e na ideia de eletroencefalografia social, a ideia de controle social que está sendo explorada pela primeira vez na história, pelo menos no meu conhecimento, eu não conheço nada nisso. Tem uma inovação ligada à própria maneira como um software de VJ, né, de música e som, deve responder a estímulos. Houve a necessidade da construção de um novo software de VJ específico para isso, numa linguagem chamada Processing, que vai permitir novos usos no futuro. Quais, por exemplo? Por exemplo, inventei uns centros que eu acredito que poderiam estar em escolas, que funcionariam como aulas de educação física de caráter cerebral, qual as crianças, os jovens estariam controlando coisas com a força do pensamento, e aí, assim, de maneira muito parecida com a instalação. E a ideia aqui seria a gente ter não 3, 4, mas 20 crianças interagindo, fazendo isso, por exemplo, jogando alguma coisa, um jogo colaborativo com a força do pensamento. E isso a gente aumenta, com isso a gente aumenta a coerência de grupo, a gente aumenta a disposição para cooperar, etc. e tal, de maneira muito mais profunda do que pela atividade meramente mecânica, né, motora. Poderia, por exemplo, desenvolver a atenção ou até a inteligência? Eu não tenho a menor dúvida disso. Um uso mais eficiente do cérebro está provado que gera aumento no QI e outras métricas de inteligência. Então, portanto, a gente pode dizer, do ponto de vista da observação na inteligência das pessoas, ainda que a gente saiba que esse é um conceito muito mais profundo, né, e difícil de ser reduzido a métricas. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que essa parte já está bem conhecida. A ideia é a gente melhorar a convivência das pessoas, a gente gerar harmonia de grupo através de adesão profunda de caráter cerebral a atividades sociais. A experiência também abre perspectivas para que pessoas com limitações motoras e de comunicação
tenham ainda mais uma possibilidade para interagirem a partir do avanço do uso dessa tecnologia. O ArtSci 2013, como é chamado o evento, fez parte da programação da terceira Semana Internacional de Neurociências da UFMG, que aconteceu em Belo Horizonte de 9 a 15 de setembro de 2013. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência. Até a próxima!